Muito bem, agora sim nós temos o prazer de receber ele, que é nosso amigo há muito tempo, trabalhador incansável pela melhoria contínua da merenda escolar. Poxa vida, por que merenda escolar é algo tão importante? Eu conversei com alguns médicos, alguns pediatras e eles me disseram coisas realmente importantes. A criança, principalmente na primeira infância, ela está ainda se construindo, não só o corpo, sabe, mas a mente, a inteligência, todos os neurônios, as sinapses, tudo. E a alimentação é fundamental. Muitas vezes, até o filho do rico tem um pouquinho mais de ligeireza, é porque foi bem alimentado na infância. Então, veja o que é importante a alimentação escolar. Do nosso lado, o pedagogo Marcelo Colonato, seja bem-vindo. Muito boa noite, Roberto Samuel. Muito boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando aqui o programa Tribuna Livre. Mais uma vez, agradecer o convite, né? E para a gente poder tratar desse tema tão importante, né? Que é a alimentação escolar, principalmente nesse período de pandemia. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre a cidade, sobre o estado de São Paulo, a qual também estou presidente do Conselho de Alimentação Escolar, e a nível nacional, né, que a gente tem um trabalho junto ao Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar. Ô Marcelo, hoje em dia tem uma consciência geral, pelo menos dos governantes, da importância da alimentação na fase infantil? Então, Roberto, na realidade, se a gente for pensar em tempos normais sem a pandemia, sim, né, nós temos aí uma lei federal, que é a Lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a qual ela norteia todo o processo de alimentação escolar em todos os municípios e estados do nosso Brasil. Todos os municípios e estados do nosso Brasil recebem, por exemplo, recursos federais, que é para poder complementar os recursos que os municípios e estados precisam também colocar de investimento na alimentação escolar. Então, todos os municípios e estados, obrigatoriamente, ele tem que cumprir, né, o atendimento à alimentação escolar, né, em tempos normais. Se nós formos pensar agora em tempos de pandemia, infelizmente ainda, com mais de um ano aí de pandemia, e basicamente um ano também, dia 23, se eu não me engano, ontem, né, fez um ano da paralisação das escolas, aí basicamente do Brasil quase todo. Muitos governantes ainda não atenderam ainda os alunos. Não é que existe uma obrigatoriedade, eu acho que é uma questão mais da gente ter essa sensibilidade de entender que o aluno não tem aula, mas que o aluno muitas das vezes vai para a escola por conta ainda da alimentação escolar. E aí, quando o governante, o prefeito ou o governador de qualquer cidade ou estado da nossa federação deixa de atender o aluno neste período, principalmente, que é o período de pandemia, aí com certeza isso acaba sendo aí triste, porque a gente percebe-se ainda que alunos ficam sem o alimento. Mas lembrando, não existe uma obrigatoriedade do governante, neste período de pandemia, atender os alunos em relação à alimentação escolar. Né, eu teve uma orientação do governo federal, onde ele autoriza os municípios e estados a usarem recursos federais que são para alimentação escolar para poder dar um atendimento aos alunos nesse período da pandemia. Mas não é uma obrigatoriedade. Tem várias pessoas, né, por esse Brasil que acabam comendo bem e do melhor e criam até leis para isso. Tipo o ministro, né, que come lagosta e tudo mais, vinhos caríssimos e tal, né? Estava na hora da gente começar a repensar esse Brasil, começar a olhar mais pelas nossas crianças. O pessoal sempre fala muito de criança. E é importante dizer que já foram entregues ano passado cestas com relação... Foi com dinheiro da educação? Como é que foi isso? Me explica. Então, se a gente for pensar a cidade de Guarulhos, aqui em Guarulhos, Roberto, você sabe que eu estou presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Guarulhos. Inclusive, aliás, faz um belo trabalho reconhecido pela oposição e situação. Isso. E a gente, o ano passado, quando iniciou-se a pandemia, efetivamente, né, o momento mais crítico, e houve as paralisações das aulas em março do ano passado,
Nós conversando com a Secretaria da Educação, junto com o prefeito Guti, né, o secretário que é o Paulo César, junto com o prefeito Guti e o Ministério Público, nós criamos aí um pensamento de que tínhamos que atender os alunos, mesmo que não é uma obrigatoriedade, mas nós tínhamos que atender os alunos em relação à alimentação. Uma obrigação moral, né, digamos Uma assim. obrigação moral, perfeito. E aí nós conversando com todos os entes aí que fazem parte desse processo, que vão atender a alimentação escolar, chegou a questão de que naquele primeiro mês, que foi em março, 30 mil alunos foram atendidos com a cesta básica. Por que 30 mil alunos? Num primeiro momento, você tinha que pensar os alunos que eram mais assim no nosso diálogo mais vulneráveis, que seriam aqueles do Bolsa Família, né, que fazem parte do cadastro único, até porque a gente não saberia que a pandemia se esticaria tanto. Como a pandemia continuou e no mês seguinte a gente percebeu que haveria uma necessidade maior do que era ofertado, no novo diálogo com o prefeito, nós conseguimos, conversando com o prefeito, mais junto ao secretário, ampliar para os 120 mil alunos em Guarulhos. Então, 120 mil alunos, o ano passado, de março até dezembro, o aluno recebeu a cesta básica. Então, 120 mil alunos. Em janeiro, agora, é um período de férias. Então, normalmente, você não tem recurso do governo federal. O recurso do governo federal só começa a vir para a cidade a partir de fevereiro. E aí a cidade, então, está fazendo um grande esforço, né? Já parece que tem um processo licitatório que vai acontecer aí nos próximos dias para poder ter a aquisição da cesta básica. Mas o ano passado todinho foi atendido, inclusive com leite em casa, junto com a cesta, que é um programa municipal, esse programa Leite em Casa. Ele não é um programa federal, igual por exemplo, Recursos da Alimentação Escolar, que foi o que foi utilizado também para a cesta. Não. O do leite? Não, o da alimentação. Pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele tem lá um setor que é do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e esses recursos são em torno, Roberto, mais ou menos de 4 bilhões e 500 milhões de reais que são investidos em todo o Brasil como uma contrapartida, como um complemento de recursos que tem que ser investido na alimentação escolar. Hoje, pessoal, eu estou com o olho dilatado, eu não estou conseguindo nem enxergar as mensagens de vocês, mas eu vou pedir um favor, hoje em especial, para todos que estão nos acompanhando aqui. Eu vi que tem o Washington da Guardia aqui, eu consegui mais ou menos adivinhar você aqui, Washington, mas eu gostaria que todos que estivessem nos acompanhando compartilhassem, porque é uma questão muito importante essa coisa da alimentação, levar uma cesta básica para uma família pobre, necessitada. Às vezes essa pandemia deixou em situação de pobreza até pessoas que muitas vezes nem necessitavam da cesta básica, mas fecharam muita coisa, o pessoal não consegue trabalhar. Então, pessoal, vamos discutir muito essa questão da alimentação escolar, porque temos 110 mil alunos. Se a gente comprar 110 mil cestas básicas, eu acho que a educação consegue fazer esse tipo de compra. E isso vai alimentar não só a criança, mas toda a família, vai dar um impacto benéfico, salutar para toda a família, não? Com certeza, Roberto. Na realidade, como você mesmo colocou muito bem, a gente não pode avaliar hoje mais, não tem como critério hoje avaliar os alunos, por exemplo, que são do Bolsa Família ou do Cadastro Único, até porque o número de pessoas que hoje se encontram desempregados é muito grande. Gigantesco. Ou se não está desempregado, ele está em casa sem poder trabalhar, não perdeu seu emprego, mas também não está recebendo. Então, muitas das vezes ele não conseguiu se cadastrar no Bolsa Família, no Cadastro Único, porque na ocasião a vida era mais tranquila, vamos dizer assim. Então hoje você não tem como avaliar. Hoje todos os alunos que necessitam desse tipo de atendimento tem que ser atendido, não só aqui em Guarulhos. Isso nós estamos falando a nível Brasil. Se vocês olharem nível Brasil, e olha que eu vou dizer para você, Roberto, eu debato com qualquer pessoa sobre alimentação escolar, já te falei isso. Se você quiser um dia criar aqui um debate para a gente falar sobre alimentação escolar, eu debato com qualquer pessoa. Mesmo com vereadores? Com vereadores, com quem você achar importante para a gente fazer essa discussão. Porque assim, são 16 anos de alimentação escolar, né? Eu tive a oportunidade, como você mesmo colocou, de implantar programas aí de alimentação escolar em diversos lugares, inclusive do mundo, né? Eu fui para o Timor-Leste, fui para a África, no Níger,
E aqui no Brasil, eu faço muitas palestras para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante. Em Guarulhos estou presidente do Conselho, no Estado de São Paulo também estou presidente do Conselho do Estado. Então, assim, essa discussão sobre alimentação escolar, ela tem que ser muito responsável. Nós não podemos usar essa discussão de alimentação escolar como um cunho político. Não. E o governante, que nem eu vi muita... Tem que ser uma ação de Estado, né? Exato. Na realidade, eu vi muita coisa do pessoal falando, olha, porque as prefeituras ou os estados que estão fazendo alguma ação relacionada à alimentação escolar, o ano passado, é porque o ano passado era um ano eleitoral. Ué, mas a pandemia foi o ano passado, né? Se era um ano eleitoral, foi uma coincidência, inclusive um ano eleitoral que talvez não teria nem acontecido. Sim. Porque estava tendo debates que não haveria eleição o ano passado. E as pessoas não sabem das coisas e ficam falando. E assim, na realidade, é como você mesmo colocou. Os governantes que moralmente respeitam as crianças fizeram ações no ano passado para atendê-las. Ou com kit de alimentação escolar, ou com cesta, ou com a marmitex pronta e o aluno ia buscar na escola, ou com a própria refeição pronta na escola e o aluno ia lá se alimentar e ir embora para casa. Isso moralmente, Roberto, isso foi moralmente feito pelos governantes, como você mesmo colocou. Não é um ato político. Engraçado que o ano passado era um ato político e esse ano estão cobrando para que continuem as ações. Eu digo pessoas que são voltadas ao meio político, querem cobrar, olha, tem que ter... Calma, pessoal, a alimentação escolar ela vai acontecer de uma forma ou outra. Agora nós precisamos ser não podemos ser irresponsáveis. Porque, eu não sei se você viu hoje, o governo do estado de São Paulo anunciou que vão vacinar professores e policiais militares, eu acho que GCMs e tudo mais. Então, quer dizer, em breve a gente pode ter uma retomada das aulas. Se uma prefeitura ou um estado investir todo o recurso que tem hoje numa cesta básica, ou em kits, que é muito mais caro que você pagar o aluno na sala da escola, por exemplo, alimentando ele os 30 dias, os 20 dias de aula, corre o risco de chegar no final, do meio do ano para frente, e ficar sem recurso. Porque o governo federal ele não vai repor esse dinheiro. Bem falado, hein, pessoal? Pois é, Roberto. Então é por isso que eu falo, tem que ter cautela quando as pessoas querem entrar em debates que às vezes não conhecem. O que tem de gente querendo entrar em debate que não conhece é uma coisa impressionante, gente. O pessoal tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Me diz o seguinte, em Guarulhos melhorou muito no quê? Nos últimos 10 anos a alimentação? Foi isso? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, Roberto. A alimentação escolar em Guarulhos, a nível municipal, melhorou bastante. A nível estadual, que eu estou tendo um conhecimento agora, eu vejo que tem que melhorar algumas coisas, né? A gente precisa ainda pensar em não ter alimentos ainda enlatados, esse tipo de alimentos. Ainda tem muito? Não tem muito, mas existe. A nível estadual, sim. Né? A gente precisa melhorar isso. E a nível municipal melhorou muito. Se você olhar a alimentação hoje, você vai perceber que o aluno tem o arroz, tem o feijão, tem a carne, tem a salada... Né? Aí você vai ver gente falando assim, mas lá na escola do meu filho só come macarrão. É impossível. A não ser se você tiver um desabastecimento, aí você até atende uns 2, 3 dias, você tem que atender com o produto que tem. Mas o aluno ficar sem alimento, isso a gente acompanha de perto. É como eu te falei, às vezes tem casos pontuais, que não é uma coisa que é uma crise dentro da alimentação escolar, é uma coisa natural que acontece, principalmente em uma cidade grande igual Guarulhos, ou num estado grande igual o nosso de São Paulo, mas a alimentação, com certeza, o que você falou é uma pura verdade. Nos últimos 10 anos, a alimentação escolar da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, é referência. Guarulhos é referência em muitas coisas em relação à alimentação escolar e ao Conselho de Alimentação Escolar também, Roberto. Pessoal, eu não estou conseguindo ler, cara, desculpa, mas tem um pessoal que nos acompanha, muita gente nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube. O Jair, eu acho que é Jair, tá mandando uma mensagem aqui pelo canal. Jair, desculpa, eu não consegui ler as mensagens. Realmente ficou um tanto quanto complicado. Mas vamos tentar seguir assim. Me diz o seguinte, quais são os planos aí que você acha que deve ser mais importante para a alimentação escolar nesse ano, durante essa pandemia? Pois é, Roberto. Assim, a pandemia a gente percebe que, infelizmente, né, ainda está num momento crítico, né? Principalmente agora, acho que está tendo
uma subida aí ainda subindo. Né, ainda subindo. Infelizmente aí o número de pessoas aí que nós estamos perdendo é muito grande. Eu acho que assim, um recado não digo para Guarulhos, não digo para o estado de São Paulo, porque como eu te falei, eles estão aí com ações, mas eu acho que é um recado para os governantes que não estão fazendo nada pelos alunos, principalmente nesse período que os pais, né, e as mães acabam não tendo seus trabalhos e com certeza vai faltar principalmente o alimento nas casas, né? Não que a alimentação escolar ela deva substituir, né, o alimento da criança em casa. Mas se a gente tem esses recursos, dá para fazer essas ações, eu acho que nada mais justo do que as prefeituras continuarem e os estados continuarem com as suas ações. Ações de entrega de cesta ou kits, né, ou preparo de um alimento que o aluno possa levar para sua casa, para garantir que pelo menos na segunda a sexta-feira o aluno tenha ali o alimento. Então, continuar essas ações eu acho que é fundamental esse ano, principalmente esse ano de pandemia, Roberto, que é a cesta básica, no caso aqui Guarulhos tem o leite em casa, né, inclusive eu peguei hoje as informações mais oficiais, em janeiro agora teve um processo licitatório, mas tem um pregão que está previsto agora para esse mês, Roberto, que é para aquisição de novas cestas básicas, para entregar para os alunos de Guarulhos. E o leite, se vocês entrarem, as mães e os pais que entrarem no site da Prefeitura de Guarulhos, o leite já tem uma programação, particularmente eu puxei, do dia 29 de março agora até 14 de abril, vai ser entrega do leite em casa. Então os pais têm 2 dias na semana que eles vão poder ir buscar o leite. E a questão da cesta, se os pais vão ser informados, assim que tiver o processo licitatório, eles vão ser informados que vai voltar aí o processo da cesta. Lembrando, mais uma vez, não é uma obrigatoriedade de nenhum município e nenhum estado atender com esse tipo de cesta, kits, a alimentação escolar para o aluno em casa, né? Isso não é um critério, não é uma regra. É como você falou, é mais uma questão moral de governantes que querem sim fazer com que a alimentação escolar aconteça para os alunos e atenda os alunos de uma forma que os alunos possam ser assistidos, principalmente nesse período de pandemia. Então, para as pessoas que têm o interesse, entra no site da Prefeitura de Guarulhos, que é o www.guarulhos.sp.gov.br. Vocês vão ver lá que já tem um cronograma, eu até trouxe aqui, viu, Roberto? O cronograma é que tem muitas escolas, mas não dá para a gente ler todas, mas começa o leite em casa, 29 de março a 14 de abril. Serão 2 dias em cada escola para poder atender os pais e os que vão lá retirar, sem aglomeração, seguindo todos os critérios, vão de máscara, para poder ter toda a segurança. E a cesta básica tem um pregão, como eu te falei, já previsto aí para esses próximos dias. A previsão da Secretaria é que em abril retome a entrega da cesta básica. Lembrando que assim que voltar às aulas e os alunos estiverem nas escolas, toda essa ação que é da cesta básica, ela paralisa, porque aí o investimento tem que ser para a compra dos produtos que vão ser preparados nas escolas. Valcalixto está perguntando aqui, eu busquei um óculos, cara. Tive que buscar um óculos porque meu olho está desfocado. Ela está solicitando uma reunião, nem que seja online, dos conselheiros e está perguntando se a sala dos conselhos não abre mais. A sala dos conselhos abre, Valcalixto. Inclusive você é conselheira, pode ir lá também ajudar a gente lá voluntariamente, como todos nós somos. Está lá aberta. Hoje eu estava lá, ontem eu estava lá. E você será muito bem-vinda se puder ajudar a gente também, enquanto conselheira, a nos ajudar lá, a ficar lá 1 dia, 2 dias lá, colaborando para que a porta sempre fique aberta. Infelizmente nós temos um funcionário que você muito bem sabe, ele é do grupo de risco, então ele não está lá hoje colaborando lá, né, por conta desse problema, né, dele ser do grupo de risco, então ele não pode estar lá. Mas eu estou indo voluntariamente abrir, e você como conselheira, minha amiga, está convidada também a ajudar a gente lá a abrir a sala e não deixar a sala fechada. O Nelson está perguntando se você tem conhecimento qual o montante do orçamento para a alimentação escolar anual. Em Guarulhos, se for em Guarulhos, é em torno de 44 milhões de reais. Se a gente for pensar o estado de São Paulo, nós estamos falando aí em torno de mais ou menos uns 900 milhões de reais. É esse o montante que é investido. Lembrando, Nelson, que o governo federal, ele manda, vamos dizer assim, 1/3 do recurso que é investido todo no nosso município, tá? Então, por exemplo, vem em torno de 14 milhões de reais do governo federal,
e os outros 30 milhões, mais ou menos, é colocado de recursos próprios do município. Então, sempre o recurso do município e do estado é muito maior do que o recurso que vem do governo federal. Agradecer a todos aqui, peço desculpa por hoje não estar falando o nome de vocês, mas tem muita gente aqui, muita gente compartilhou, quero agradecer, gostaria que compartilhasse mais ainda. Vamos trazer sempre o Marcelo aqui, sempre falo para ele, dê um espacinho aqui na nossa agenda, nós fazemos questão de trazer ele sempre prontamente, aceita nosso convite. Obrigado, Marcelo, espero poder contar com você outras vezes. Aliás, o Rodolfo Machado está nos acompanhando. Pessoal, vocês me dão licença de eu pegar esse óculos aqui, ó. Joseval Queiroz, Daniela, Elizabeth Colonato com a gente, Washington da Guardi, Regina Yamaguchi, Silvia Pinheiro, Rosa Firmino, Luiz. Opa, Luiz, parabéns. Aqui é o Carioca do Guardi. Gente boa. Pessoal da Guardi aí, um abraço aí a todos da Guardi. Pessoal, gente boa. Inclusive a Guardi, ela tá lá na casinha também, lá onde é a Casa dos Conselhos, ela tá na casinha também. E, Roberto, agradecer você mais uma vez, até para complementar a questão que a avó colocou, lembrando que o Conselho de Guarulhos, de Alimentação Escolar de Guarulhos, é um conselho fora de série. Nós sempre tivemos reuniões mês a mês abertas ao público. A nossa média era de 100 a 120 pessoas que participavam da reunião. Isso é inédito. A lei federal, Roberto, que abrange o Conselho de Alimentação Escolar, ela fala que a gente só tem que se reunir uma vez por ano, que é para discutir a prestação de contas. E Guarulhos, depois da nossa gestão, Guarulhos sempre ultrapassou os limites. É reunião todo mês, com público. Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouco. Mas eu acho que nós vamos ter, sim, uma reunião. Já em breve serão convocados os conselheiros para a gente discutir a prestação de contas, que é de 2019 e 2020. É que o prazo, eu tenho que esperar o prazo legal, que é do governo federal. Mas nós vamos ter. Infelizmente, a pandemia acabou atrapalhando essas reuniões abertas, que sempre foram, assim, um marco e histórico a nível Brasil, de um conselho como o Conselho de Alimentação Escolar. É um dos conselhos mais atuantes da cidade de Guarulhos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Roberto. Estamos abertos aí a qualquer tipo de debate que você queira fazer. E quem quiser tirar qualquer dúvida do conselho, tem as redes sociais. E o conselho está aberto. É só vocês ligarem lá no conselho 2408-5137, que nós estamos à disposição em atendê-los.